Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigues Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E hoje eu vou conversar com a professora e assessora pedagógica em planejamento, Carmen Regina Duarte Gomes, que também é membro da Diocese Anglicana do Paraná. E o tema da nossa conversa é a participação dos cônjuges, companheiros e companheiras, dos bispos e bispas, na Conferência de Lambeth 2022. Então, Carmen, é uma alegria ter você aqui no podcast da Diocese Anglicana de Brasília. Da mesma forma, Rodrigo, gratidão por esse momento de diálogo que traz essa possibilidade de nos ligarmos e religarmos como província, no sentido de falar sobre aquilo que significou esta reunião internacional da comunhão anglicana chamada Conferência de Lambeth. E a Diocese de Brasília traz este espaço que implica toda uma reflexão sobre direitos humanos, e isso de uma relevância muito grande para o tempo em que estamos vivendo, um tempo de sérias dificuldades, não apenas no nosso país, mas em muitos países da comunhão anglicana, dos quais nós tivemos a oportunidade lá de vivenciar, conviver, ouvir depoimentos e partilhas que foram realmente impactantes. E, ao mesmo tempo, darmos uma reforçada nesse processo de comunicação da unidade que nos inspira a comunhão anglicana. Tu participaste do comitê de organização, não é, da Conferência de Lambeth na condição de cônjuge do bispo primaz da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. E é importante reconhecer que o ministério episcopal ele não está limitado à atuação dos bispos e bispas, mas na perspectiva familiar, uma importante parceria, vamos dizer assim, se dá no contexto da família, do bispo e da bispa. Então, tu poderias partilhar um pouco conosco como foi a tua experiência de atuar neste comitê de organização da Conferência de Lambeth e da tua participação durante a conferência lá na Inglaterra? Com certeza, foi uma experiência riquíssima desde muito tempo antes da própria conferência em si, porque nós tivemos, além das reuniões de planejamento, que foram coordenadas pela Caroline Welby, e fazendo parte uma representatividade de várias regiões do mundo, e como província, 19ª província, eu participei interagindo com muita tranquilidade, apesar da língua, nós tivemos sempre uma receptividade e interpretação e nossas experiências muito valorizadas pela própria comissão de organização. E nesse sentido, fomos também convidados a fazer parte não apenas dos estudos bíblicos na coordenação, com membros, cônjuges brasileiros, não é? Thaís e Lázaro coordenaram estudos bíblicos, assim como eu estive na coordenação junto com Ruth, da Rede Lusófona, coordenando uma sessão de fortalecimento que foi a Quem Sou Eu? É um trabalho todo de resgate do ser humano e o seu pertencimento, o seu chamado. E como cônjuges, nós somos parte dessa família, como você diz, a família que acompanha, que fortalece, que dá sustentação também a esse ministério em conjunto.
Esse é o desafio, não é, que nos implica estarmos participando. E o planejamento em si, ele foi muito rico. Isso eu gostaria assim de destacar, porque nesse programa, tendo o objetivo, a conferência foi de discernir a direção do Espírito Santo no que significa ser realmente, enquanto caminhamos no mundo, o que significa ser igreja de Deus para o mundo de Deus. E isso trouxe antecipadamente 4 encontros que foram proporcionados a todas as cônjuges da nossa província, assim como de todas as províncias do mundo. E na nossa província nós tivemos 4 encontros muito significativos, inspirados também na primeira Pedro 4, 8 ao 10, que é o princípio de todo esse processo, né? Que é a questão do amor. Acima de tudo, manter o amor recíproco, constante, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Sejam hospitaleiros uns com os outros, sem se queixarem, e como bons administradores da graça de Deus, sirvam uns aos outros. E esse servir uns aos outros com os dons que Deus nos deu, ela foi realmente o ápice de todo esse trabalho. Por quê? Trouxe a possibilidade de que os cônjuges nas suas províncias conversassem sobre as igrejas, estar seguro, ser pertencente à comunidade, essa comunidade chamada a servir, e estar também catalisando o nosso potencial como seres que se desenvolvem no ambiente das comunidades como na sociedade, que esse potencial possa ser compartilhado e, ao mesmo tempo, nossas histórias de vida, nossas histórias tanto na família quanto nos meios onde estamos, e nossa história de ser pessoa, eu, Carmen, quem sou. Então, esses processos todos foram oportunizados antes da conferência. E, nesse sentido, o planejamento, fazer parte desse planejamento, nos levou como rede lusófona, não apenas a 19ª província, mas a rede que envolve Portugal, e Moçambique e Angola, e cônjuges destes países estiveram também reunidos, conversando, se conhecendo, mostrando seus dons. Quando chegamos na conferência, nós tínhamos já muitas, além de ter expectativas pelo processo todo que iria acontecer lá, nós tínhamos muito conhecimento umas das outras e dos outros, porque tínhamos também cônjuges das bispas, principalmente aqui do Brasil, né? Então, nós tivemos uma grande preparação, muito bem intencionalizada, com o propósito do amor mútuo, de conhecimento, de partilha. E essa experiência foi regada por um acolhimento muito forte da nosso jeito de trabalhar como província aqui no Brasil, que já tínhamos percorrido desde 2019 uma partilha entre os cônjuges, não apenas dos cônjuges da Câmara que estão na ativa, mas também dos cônjuges de bispos aposentados, o que levou a um diferencial muito reconhecido por essa equipe, pelo Brasil já ter avançado nesse diálogo antes mesmo que a conferência fosse que nós fôssemos chamados a esse momento. Então, foi uma rica experiência, uma valorização enorme do nosso trabalho. Então, reuniram-se muitas vezes e esse planejamento inspirou-nos muito, como povo de Deus, a servir com a força que Deus nos dá. Então, essa foi a grande riqueza de fazer parte dessa equipe. E essa equipe foi até o final, e durante a conferência nós estivemos em vários momentos pela manhã, reuníamos para alinhar algumas questões do dia, e sempre com intérprete
esse foi um grande privilégio e uma bênção, porque eu tive assim pessoas muito especiais como intérpretes que conseguiram assim transmitir muita segurança. E um aspecto que valeu e foi de grande importância foi a expressividade, por nos conhecermos. E aí não só a Rede Lusófona, mas todos os outros grupos que estiveram aqui reunidos, eles foram de uma grande força, assim, pelo se sentirem muito presentes. Se tu pudesse te destacar dois elementos mais impactantes da reunião e como esses elementos vão transformar o teu ministério após o retorno ao Brasil. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de partilhar a questão que foi muito forte para todos nós e para mim especialmente, sobre a experiência que vivemos no Brasil de injustiças e descuido com o ser humano. E nessas partilhas que tivemos, e foi muito bem colocado no nosso grupo sobre a situação do Brasil, também foi colocado sobre a questão de Cabo Delgado, onde uma das participantes contou sua história e a situação que estava vivendo, inclusive enquanto estava lá em Lambeth, e o que acontecia nas proximidades. Então nós falávamos de esperança, nós falávamos de esperança viva hoje em nossos dias, quais são os sinais, e também falamos do sofrimento. E quando incluímos a questão do sofrimento, o sofrimento da comunidade, o sofrimento que precisamos superar com todos esses dons e possibilidades que Deus nos coloca como forças, vem esta impactante história de que as pessoas, por colocarem a sua fé, exporem a sua situação como mulheres cristãs, e essa perseguição foi muito forte e trouxe para as famílias a vivência de muita violência. Então, lembrando a situação que lá foi relatada, nós percebemos que, como comunhão anglicana, nós estamos ainda distantes de dar esse apoio, por mais que tenham órgãos que deem apoio aos direitos humanos, que são realmente significativos. A ajuda em Cabo Delgado demora a acontecer. E os povos, as pessoas, as comunidades estão sendo dizimadas. Então, esse impacto do estudo de ter uma esperança viva diante de uma situação política de domínio e de exploração das riquezas desse espaço por grandes empresários e situações de dominação mesmo, e os seres humanos sendo mortos frente de todas as pessoas que ali se encontram, é por demais triste. Então, este depoimento nos impactou muito. E, ao mesmo tempo que esses processos iam acontecendo de partilhas e mexendo com o nosso sentimento de comunhão como grupos cristãos ali reunidos, né, de pessoas de diferentes culturas e formas de vida, nós também tivemos oportunidades riquíssimas de espiritualidade, uma espiritualidade construída passo a passo. E foi impactante desse trabalho que lá foi realizado, foi ter a possibilidade de interagir na espiritualidade daquela representatividade ali de mais ou menos umas 500 cônjuges que estavam na Assembleia, puderam ter a possibilidade de
abençoar uns aos outros a partir da nossa participação como província, usando o recurso daquele que Jesus também usava nas suas curas, usando o óleo, usando os óleos essenciais como possibilidade de sensibilizar, de purificar, e fizemos essa bênção junto com todo o grupo, e foi uma experiência muito rica. Trazemos para nós essa abertura e aceitação e inclusão das diferentes formas de espiritualidade para a igreja anglicana. E acho que, assim, para nós aqui no Brasil, houve, assim, um impacto muito bonito de perceber que estamos no caminho, estamos como igreja litúrgica avançando, ainda com muitas barreiras. E, no entanto, na conferência, houve uma abertura muito grande, diferentes formas, diferentes técnicas e metodologias de trabalho inclusivas, onde todas as pessoas eram chamadas a interagir. Esse foi um impacto muito grande, o que não assim senti na conferência de 2008, teve suas riquezas também, mas esta interação efetiva das pessoas em si não se percebia assim tão grande. Um dos aspectos também foi porque tínhamos essa aproximação com as línguas, língua portuguesa, língua espanhola, então as barreiras de língua foram superadas pela aproximação dos grupos, conforme as nossas origens e idiomas. Carmen, e a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil se prepara para o Sínodo Provincial agora no mês de novembro de 2022. Eu te pergunto, teremos alguma atividade voltada para cônjuges, companheiros e companheiras do episcopado e do clero? Ou se não tivermos uma atividade específica para o sínodo, há alguma previsão de compartilhar esses resultados, essas experiências para as pessoas que partiram do ministério na EAB? Bem, nós temos nesta semana que passou, nós tivemos já encontro tanto da rede lusófona quanto com o grupo de planejamento, e o que é interessante é que a própria conferência ela foi distribuída em 3 etapas, e essas 3 etapas envolvem o se caminhar juntos antes da conferência, a própria conferência em si, e depois a fase 3, que é testemunhar em conjunto, que é exatamente essa pergunta que você nos traz, que após a conferência, os resultados das conversações dos bispos e cônjuges são partilhados e são tomadas novas medidas em torno dessa comunhão anglicana. Então, esse chamado para dar continuidade no grupo de cônjuges é o grupo Humanidade Sábia, que reúne cônjuges da província e mais o grupo de cônjuges de bispos aposentados. E a rede lusófona, do qual estamos incluídos, pós-conferência, esse grupo se formou um grupo de grande importância pela língua. Falamos a mesma linguagem, então já estamos reunidos. Essa semana a reunião foi com grande êxito, tivemos 17 participantes, o que é algo assim muito significativo. Inclusive já partilhei no grupo de planejamento o pós-conferência. E o pós-conferência implica em retomar alguns aspectos dessa esperança viva, especialmente na questão de direitos humanos, o que significa essa ação como comissionados de Deus para esta Igreja de Deus, para o mundo de Deus. Então, é necessário que a Igreja assuma esse processo, junto com os cônjuges que fazem parte desse caminhar. Então, acreditamos que será um diferencial a continuidade dessa caminhada e esperamos que no
sínodo se possa ter um momento específico de fala sobre essa ação da igreja, que é, de certa forma, um apoio e uma fortaleza para esse compartilhar dos dons do ministério a que fomos chamados. Carmen Regina, muito obrigado pela tua participação no podcast Radar Direitos Humanos, compartilhando conosco tuas experiências durante a Conferência de Lambert. E com este agradecimento, eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Muito bem, gratidão por estar aqui, gratidão por todos os nossos momentos de partilha, e gostaria muito de agradecer a este programa da Igreja da Diocese de Brasília, né? Radar Direitos Humanos, muito necessário, importante neste tempo difícil que vivemos. Então, é um espaço de diálogo que temos na igreja como cônjuges, e isso é algo muito marcante, porque desde um grande tempo atrás, já podemos dizer algumas 3 décadas, começamos já com esse cuidado com os cônjuges na Diocese Sul-Ocidental, tendo encontros com cônjuges de uma forma muito significativa. E esse grupo Humanidade Sábia vem trazer esse apoio, e eu gostaria muito de retomar essa questão do grupo, porque nos fortalecemos e sentimos como importante esse valor da sabedoria, que é uma das impressões muito fortes da Conferência de Lambert, foi a valorização da sabedoria e do discernimento. O que é isso diante de uma situação de uma igreja em evolução e que busca tratar de direitos humanos? É que as pessoas possam, nas suas diferentes situações, serem ouvidas, serem valorizadas. Então, é essa minha posição para os direitos humanos, que tanto mulheres, homens, quanto crianças, jovens, idosos, todos tenham sua voz e possam fazer parte do processo de resgate do espaço, do pertencimento. Somos seres de grande importância e, por isso, como seres humanos, precisamos ter essa valorização, esse respaldo, essa grande força. E gostaria de dizer que foi muito importante sentir esse desafio que devemos servir uns aos outros com o dom que Deus nos deu e sermos reconhecidos como seus filhos e filhas. Gratidão, um grande abraço aí para todos vocês da Diocese de Brasília e especialmente a você, o Bispo Diocesano. Muito grato. Carmen, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Vamos juntos, vamos juntas, vamos juntos em prol dos direitos humanos. Eu sou Rodrigo Spiuca, vocês estão ouvindo o Radar Direitos Humanos da Diocese Anglicana de Brasília. Hoje conversamos com Carmen Regina sobre a participação dos cônjuges, companheiros e companheiras de bispos e bispas na Conferência de Lambert em 2022. Fiquem em paz e até o próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais. No Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.